Deus, de Deuteronômio, no capítulo de número 28, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que se, aleluia, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Então, quando nós atentamos, obreiro Bruno, para a palavra de Deus, para os conselhos de Deus, e nós atentamos, quando se fala do conselho de Deus, a palavra está se referindo a ela, a própria palavra. Quando a palavra de Deus vai dizer que muitos são os pensamentos do coração do homem. O homem, ele pode fazer os seus planos, o homem, ele pode fazer os seus projetos, mas o homem, ele vai analisar se os seus projetos estão alinhados com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é perfeita, e a vontade de Deus, ela é agradável. Nem tudo que satisfaz o coração do homem está na vontade de Deus. Nem tudo que satisfaz o desejo do coração do homem está enquadrado dentro dos conselhos de Deus. Então, para que nós possamos andar e ter a nossa vida alinhada, precisamos examinar a palavra de Deus, precisamos guardar a sua palavra, porque se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, então logo ouvir a voz do Senhor teu Deus é ouvir o que a palavra de Deus ela está dizendo, é guardar o que as escrituras sagradas ela está nos dizendo, é guardar os conselhos do Senhor. Então, se nós guardarmos os conselhos do Senhor, Deus tem reservado para mim, para você, o melhor dessa terra. Aleluia! Mas também, queridos, se nós também violarmos os princípios da palavra de Deus, violarmos as ordenanças do Senhor, violarmos os mandamentos do Senhor, também recairá sobre nossa vida o peso da mão de Deus, o castigo da mão de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de 1 Samuel, glórias a Deus, livro de 1 Samuel, glória a Deus, capítulo de número 15, e o versículo de número 1 vai dizer: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até dos peitos até os bois e ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e contou em Tailim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada.
E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a segunda ordem e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Nós vemos aqui, querido, que quando também nós desobedecemos uma ordenança de Deus, também recai sobre nossa vida o peso da mão de Deus. A Bíblia nos diz que o povo de Deus, o povo de Israel, ele olha para as nações vizinhas e eles veem que todas aquelas nações havia um rei para pelejar as suas pelejas, para lutar as suas batalhas. E o povo de Deus agora, ele quer que também Deus lhe dê um rei para dirigir aquele povo. A palavra de Deus vai dizer que Samuel se entristece, porque Samuel pensa que o povo estava rejeitando ele, porque já estava velho. Mas a Bíblia diz que o Senhor fala para Samuel: Samuel, não entristeça o vosso coração, porque antes esse povo tem rejeitado a mim. Mas se é um rei que eles querem, um rei eles vão ter. A Bíblia nos diz, querido, que agora Deus ele fala com Saul, melhor com Samuel, para que Samuel ungisse um rei em Israel. E Samuel agora ele unge Saul. Samuel agora derrama óleo, azeite sobre a cabeça de Saul. E Samuel agora unge Saul como rei de Israel. Saul a princípio começou a andar na obediência. Saul a princípio começou a andar no conselho de Deus. Saul a princípio começou a fazer aquilo que agradava ao Senhor. Mas passou-se o tempo e Saul agora ele começa a fazer segundo a sua vontade. Há uma diferença quando o homem ele anda na direção de Deus, na vontade de Deus. Aí quando o homem ele começa a andar segundo a sua direção. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O coração do homem ele é mais enganoso do que todas as coisas. Saul, quando ele andava segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, Saul ele prosperava. Saul ele ia para a batalha e vencia. Saul ele ia para o combate e voltava vitorioso. Mas quando Saul ele começa a fazer do jeito dele, o Espírito do Senhor se aparta de Saul. É verdade. E quando o Espírito do Senhor se aparta de Saul, a Bíblia vai dizer que a vida de Saul se torna um tormento. Saul ele não tinha mais paz. Saul ele não conseguia mais descansar tranquilamente. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, vem consequências sobre nossa vida. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, o peso da mão do Senhor recai sobre nossa vida. E a Bíblia vai dizer que certa feita, Deus ele fala com Saul, tendo em vista que o povo amalequita, quando o povo de Deus saíra do Egito, aquele povo amalequita, ele não ajudou o povo de Deus. Aquele povo amalequita, ele não se propôs a favor do povo de Deus. E a Bíblia diz agora que o Senhor, ele agora lança agora um decreto. Ele lança agora uma palavra sobre Saul, dizendo: vai para os amalequitas e mata eles, destrói todo aquele povo, não poupando nada. E Saul ele ouve agora o que Deus fala. Mas Saul ele já não estava mais com a mesma visão. Porque quando o homem, o Breno Bruno, ele anda na direção de Deus, os seus ouvidos estão sensíveis à palavra de Deus. Quando o homem está andando nos propósitos do Senhor, aquele homem está com o coração sensível à voz de Deus. Quando o homem ele
nos conselhos de Deus, ele ouve a palavra do Senhor e ele anda segundo a sua palavra. Mas quando o homem ele perde a visão, quando o homem ele perde a sensibilidade, quando o homem ele perde a intimidade, ele passa agora a andar segundo os seus conselhos e a sua vontade. E a Bíblia diz que Saul ele reúne os seus homens, ele reúne o seu exército, mas Saul agora ele não faz o que Deus vos ordenara. A Bíblia diz que Saul ele vai para a peleja, e Saul agora ele começa a destruir todo aquele exército. Saul ele passa a destruir tudo aquilo que era vil e que não servia para nada. Mas a Bíblia nos diz que Saul ele poupa a vida do rei Agag, e o seu povo começa a poupar a vida daquelas vacas, daquelas ovelhas, daquilo que era aproveitável. Mas a palavra de Deus, a ordem do Senhor, não era que ele poupasse nada, mas a ordem do Senhor era que ele destruísse tudo. Muitas das vezes nós estamos querendo fazer do nosso jeito, achando que o nosso jeito agrada ao Senhor, achando que o nosso jeito Deus está aprovando. Mas a palavra de Deus vai dizer que Saul agora, quando ele age dessa maneira e ele volta da peleja, o coração de Saul agora já está agitado, porque Deus falara com Saul que já tinha tirado, que já tinha renegado o reinado de Saul, que já tinha tirado o seu trono. Dura coisa é quando as mãos do Senhor ela pesa sobre a vida do homem. Dura coisa é quando Deus ele decide, o Pedro Bruno, colocar as suas mãos pesadas sobre a vida do homem. Por isso que Davi, certa feita, ele diz assim, que melhor seria ele cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do homem, porque ainda que cair nas mãos de Deus seja pesado, Deus ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não termos sido consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e renova-se a cada manhã. Meu Deus. Então Davi ele disse, melhor é eu cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque se eu cair nas mãos de Deus, porque se eu me aquebrantar diante de Deus, Deus ele vai me perdoar, Deus ele vai perdoar o meu pecado, Deus ele vai perdoar a minha falha. E muitas das vezes o homem não. Mas a Bíblia diz que Saul ele desobedece a Deus, e por conta da desobediência, Deus ele agora ele risca Saul, ele tira Saul, ele não quer mais que Saul ele venha reinar sobre o seu povo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, e diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filhos de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Logo entendemos que para Deus estar conosco é necessário que a gente queira estar com ele. Logo entendemos que para que Deus ele esteja na nossa vida, é necessário que a nossa vida esteja em Deus. Se me buscardes, eu vos deixarei.
encontrar. Mas também, se me deixar, eu vos deixarei. Saul, por conta da sua atitude, ele já tinha deixado Deus. As nossas atitudes, ela pode determinar o progresso ou o regresso da nossa vida. As nossas atitudes, ela pode ser uma provisão, como ela pode ser uma escassez. E a palavra de Deus, ela diz que agora o Senhor ele retira de Saul o seu trono. Samuel, ele encontra a Saul, e quando ele encontra com Saul, Saul voltando da peleja, a Bíblia diz à noite, Samuel escuta ali os mugidos, os despojos das ovelhas. E porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, Saul, porventura tem o Senhor prazer na desobediência? Porque Saul, ele vai agindo segundo o seu coração, segundo a sua vontade. E ele abandonou os conselhos que Deus tinha lhe dado. Os conselhos de Deus para a vida de Saul era determinante. Mas Saul, ele age segundo a sua vontade. E quando Samuel encontra com Saul, e Samuel escuta o mugido das vacas, quando Samuel escuta o barulho das ovelhas, Samuel pergunta: o que é isso, Saul? O Senhor, ele não te deu uma ordem para que você matasse e destruísse? Aí Saul fala: sim, ele me deu essa ordem, mas eu poupei a vida do rei. O povo poupou as ovelhas, o povo poupou as vacas, aquilo que era útil. Às vezes pecamos por querer fazer do nosso jeito, e Deus, ele não quer que nós façamos do nosso jeito. Deus, ele quer que a gente ande segundo a vontade dele, o estatuto dele, o conselho dele. Aleluia! E Saul responde para Samuel: Samuel, o povo trouxe as vacas, o povo trouxe as ovelhas para sacrifício ao teu Deus. Samuel responde para Saul: acaso é mais importante o sacrifício do que a obediência? Melhor é obedecer do que sacrificar. Eita, meu! Quantas vezes estamos tentando nos sacrificar para Deus, e Deus, ele quer somente que nós obedeçamos a sua palavra. É verdade. Quantas vezes estamos nos sacrificando, achando que estamos pagando um preço, sacrificando algo para Ele, achando que isso vale mais do que obedecer. E o que Deus, ele quer de mim e de você, querido, é apenas obediência à palavra dele. Aleluia! E agora o Senhor, quando Samuel, ele vai saindo, virando as costas para Saul, Saul pega e puxa na orla das suas vestes e rasga. E Samuel diz assim: hoje o Senhor está rasgando o teu reinado. Porque andar segundo o conselho de Deus é andar segundo os seus ensinamentos. Verdade, aleluia!
Andar segundo o conselho de Deus é andar segundo a sua palavra, é andar segundo a vontade dEle, é fazer segundo o querer dEle. Mas para que nós possamos viver o conselho de Deus, precisamos abandonar a nossa própria vontade. Muitos pensamentos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A nossa vontade nem sempre está ligada à vontade de Deus. Meu Deus. Os nossos pensamentos nem sempre estão alinhados com os pensamentos de Deus. Eita, meu Deus. Calma, Antes de qualquer coisa, Eita, meu Deus. Sube, canta. consulte ao Senhor. Antes de qualquer coisa, chame Deus para estar com você. Antes de qualquer coisa, chama Deus para fazer parte da tua vida. Antes de qualquer coisa, chama Deus para direcionar os teus passos. Antes de qualquer coisa, chama Deus para conduzir os teus sonhos. Porque às vezes achamos que porque o sonho é bom, Deus está aprovando ele. Aleluia! E nem sempre o sonho que é bom para a vida do homem está ligado ao sonho que Deus tem para mim e para a tua vida. Nem sempre aquilo que vai agradar o teu coração vai agradar o coração de Deus. É verdade. E muitas vezes estamos achando que estamos pagando o preço com nossos próprios sacrifícios. E Deus, Ele requer apenas de mim e de você obediência a essa palavra. Glória a Deus! Aleluia! Então que você nessa noite possa guardar esta palavra na tábua do teu coração. Como disse o salmista Davi: a tua palavra escondi, guardada em meu coração, para não pecar contra ti. Que o Espírito Santo de Deus ele continue falando ao meu e ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus ele venha continuar falando em nosso meio e na nossa vida. Se Deus ele te escolheu para um propósito, continue nesse propósito. Aleluia! Se Deus te chamou para uma missão, continue nessa missão. Se Deus ele te deu um direcionamento, não mude a direção, vá na direção de Deus, faça segundo a vontade dEle, faça segundo o querer dEle. Eu quero finalizar cantando apenas um louvor bem rápido, apenas alguns refrãos. Que o Espírito Santo de Deus ele vem continuar falando contigo, e que a tua vontade ela venha se alinhar à vontade de Deus. Saiba de uma coisa, que nem tudo que você pensa que é de Deus é dele, mas tem coisas que Deus ele vai se revelar para você e mostrar que é Ele que está cuidando de tudo. Solta o louvor. Guarda na tábua do teu coração, medita na palavra de Deus. A
tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, a minha consagrei. Preciosos são teus, até que razão da minha vida senti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina amor, em tua obra em mim completa, até que tua palavra escondi. Ele escondeu.